Bora, fiel, para as últimas informações e análise com o Mano e também Márcio Bittencourt e o Michel Bastos, que tá tremendo de medo do Coringão ser campeão hoje da Copa do Brasil. Sei querendo zicar, vamos pra cima. Parece que não chega a hora do jogo, tô muito nervoso. Comenta aí, já deixa seu palpite nos comentários. Vamos ganhar esse jogo, esperamos que o Dorival acerte essa escalação e coloque aí o Diniz no bolso pra gente sair com esse título da Copa do Brasil. Deixa o seu like, se inscreve no canal, tô sem mais relações, bora pro vídeo. Boa tarde, mano. Fala, Jairo, tudo bem? Boa tarde, Márcio, Michel, todo mundo que tá ligado aqui no Domingol também. Nesse domingo festivo, né? Porque, cara, não tem nada melhor do que uma final de campeonato, né? Pra quem vai, né? Não, mesmo pra quem não vai, cara. É um jogo decisivo, é legal, é bacana. E de vez em quando a gente pega uns jogos aí meio xuxos no domingo, né? Agora, quando você pega aí uma final de campeonato, por mais que o primeiro jogo tenha deixado muito a desejar, mas eu tenho certeza que a partida de hoje vai ser um jogaço. Vamos lá. Gente, 0-0 na primeira partida. 2 gols anulados. Oportunidades perdidas principalmente do lado do Vasco. Umas alterações questionadas pela torcida. Por que tirou o Depay? Por que fez isso? Por que fez aquilo? Márcio, sua avaliação do primeiro jogo foi tão ruim assim? Foi ruim demais. Muito. Pra quem tava lá assistindo o jogo, foi muito ruim. Eu acho que fez o papel dele. Você entendeu? Também, se tivesse um pouco mais de coragem, teria definido a partida ali. Já que não teve, eu acho que os dois jogaram para esse último 90 minutos, que vai ser histórico, né? No Maracanã, um belo campo para se jogar, lotado com 70 mil pessoas, mesmo, um caldeirão. Mas o Corinthians gosta disso, né? E o Vasco também tem que ser respeitado, porque o Fernando ajeitou o time do Vasco, né? E eu acho que quem ganhar tá bem colocado o título, bem representado. E a gente tem que dar moral pros treinadores brasileiros, né, meu? O pessoal só fala em português, em paraguaio e argentino. Esse ano só deu os brasileiros. Tá certo. Você entendeu? Então acho que tem que dar moral para esses dois caras que fantástico, chegaram bem. Michel, sua opinião sobre o jogo? Cara, eu concordo com o Márcio. Eu acho que foi um jogo horrível. Se bem que pra mim o Vasco jogou melhor, mas também não fez um jogo magnífico, perfeito. Jogou melhor que o Corinthians. Mas eu acho que, espero que o jogo de hoje, como você falou, Maracanã lotado, acho que não tem palco melhor pra você jogar uma final de Copa do Brasil, mesmo que isso favoreça um pouco o Vasco, né? Porque acho que a torcida em números vai ser maior para os vascaínos, mas eu acho que esse 0-0 aí ficou meio negativo no sentido técnico falando. Acho que não foi uma partida tecnicamente falando muito boa, mas acho que hoje com certeza vai ser uma outra história, né? Com chance para os dois lados. Acho que tanto o Vasco por estar jogando em casa e o Corinthians por ser... o próprio Márcio falou também, acho que o Corinthians gosta desse tipo de jogo, mas assim, não vou mentir, eu sou Vascão hoje. Só já admitiu, hein? Se sua torcida valesse alguma coisa, o Corinthians não teria chegado onde chegou e seu time teria vencido alguma coisa e não venceu nada. Hoje eu sou Vascão. Ou seja, sua torcida é uma porcaria, não vale nada. Você gosta de apimentar um pouquinho, né? Pô, você não tem noção que eu passo aqui. Ele gosta, amigão. Não sofrendo nada, todo domingo só tá eu aqui. É Corinthians pra tudo quanto é lado. É convidado, só convida corintiano, Benja corintiano, Mano corintiano. Aí fica eu aqui. Não, mas hoje eu sou Vascão, hoje é Vasco. Vamos falar de Corinthians, mano. O Dorival Júnior que tava em campo era o Dorival vencedor de 3 Copas do Brasil no último jogo, ou era aquele Dorival tentando entrar no meio da rodinha quando era treinador da seleção brasileira naquele fatídico jogo? Jairo, vamos lá, cara. De verdade, eu não confio no trabalho do Dorival. Por mais que ele possa hoje talvez ganhar a 4ª Copa do Brasil, se ele for campeão, aí ele vai atingir a marca do Filipão. Em 5 finais disputadas, ele pode vencer o 4º título. Mas, cara, na boa, mano, o trabalho do Dorival é extremamente questionável. O primeiro jogo foi extremamente preocupante, Jairo, porque, vamos lá, o Dorival ele tomou um baile do Fernando Diniz, ele foi engolido taticamente pelo Fernando Diniz. O Fernando Diniz, no jogo dentro da Neoquímica Arena, parecia que era ele o mandante e o Corinthians o visitante.
Cara, é constrangedor isso. E quando a gente nota o Dorival à frente do banco ali, com aquela passividade toda, vendo o time do Corinthians ser amassado pelo Vasco, porque amassado não é só quando você está sendo atacado. É quando você, por exemplo, o Vasco, ele controlou o jogo da forma como ele quis. Quando ele quis colocar intensidade para fazer uma progressão, jogada ofensiva, ele tinha espaço dentro do campo do Corinthians. E quando ele queria controlar o jogo com a bola nos seus pés também, ele fazia. Ele colocou o Corinthians na roda, é fato. É fato. O time do Vasco era um time muito mais centrado e sabendo o que estava fazendo com a bola no pé do que o Corinthians. O Corinthians, quando ele tinha a bola no pé, era sempre aquele negócio de tipo, toca para um lado, toca para o outro e não acha espaço. O Corinthians, muitas vezes ali, ele tocava para um lado, tocava para o outro, sem produtividade, diferente do time do Vasco. Então, quando a gente olha, por exemplo, a escalação inicial do jogo anterior, o Dorival optou por um meio-campo aí talvez um pouco mais consistente na marcação. Ele tinha ali na possibilidade defensiva o Ranieri, o Martinez, no lado esquerdo ali estava o Bidon e na armação era o Garro. Cara, mas era um absurdo, porque esse meio-campo não conseguia jogar. O sistema ofensivo do Vasco, lá com o Nuno Moreira, com o Ryan e com o Andreas Gomes, eles pressionavam o sistema defensivo do Corinthians, cara, e era chutão toda hora da defesa pro ataque sem passar no meio-campo. E o Corinthians ele não buscava jogo, trazendo talvez os seus volantes, trazendo os laterais, que muitas vezes quando o Corinthians está com a bola dominada, os dois já avançam, ficam na linha de meio de campo. Esses caras têm que recuar para receber opção de passe. Porque se você deixar a bola no pé do zagueiro, é natural que o zagueiro não vai tentar uma jogada um pouco mais enfeitada, porque se ele perder uma bola ali, tá na cara do goleiro. Então, cara, o Vasco ele entendeu isso e pressionou o Corinthians e o Corinthians foi extremamente passivo o jogo inteiro. Aí, pasmem, beleza, primeiro tempo tomando um amasso. Vai pro intervalo. Se o Dorival Júnior, ao invés de mudar o time, não, ele não muda, ele volta com a mesma porcaria de time que jogou o primeiro tempo. Ele vai mudar com 6, 7 minutos do segundo tempo. E aí os jogadores, aí o Márcio pode falar melhor, o Michel também, porra, ao invés de você colocar os reservas no intervalo pra todo mundo entrar no mesmo ritmo, pô, você vai colocar um cara numa final de campeonato com 6 minutos ali e o cara frio, você mata o cara, velho. Parece que é só pra ganhar o bicho. Você mata o cara. E pra finalizar com chave de ouro, as besteiras que o Dorival fez, o Memphis, mesmo dentro do marasmo que era o Corinthians na primeira partida, era o cara que tava tentando mano a mano, 1 contra 1, uma jogada individual. Tanto que o melhor lance do Corinthians, quem perde é o Yuri Alberto, naquele lance que tava impedido, a jogada foi do Memphis. Ele não me tira o Yuri Alberto do jogo. Aí ele alega depois, Márcio, ele falou, porque o Yuri Alberto é meu homem de estatura mais alta. Mas quantos gols o Corinthians fez de cabeça nessa temporada? O Yuri Alberto não é um exímio cabeceador, gente. Se você tem um Verrete ainda ali e fala, beleza, vou manter porque eu tô chuveirando toda hora pra dentro da área, eu tenho o Verrete lá. O Yuri Alberto, velho, ele cabeceia de olho fechado pra não desmanchar o topete. Pô, tá de brincadeira, irmão. Ô, Dorival, me ajuda aí, pô. Não tô errado, Márcio? Mano. Mas, ô, Márcio, eu tô cornetando aqui, até inclusive com relação à escalação do Dorival. Treinador é muito cornetado com relação à escalação, Márcio? Muito. O treinador hoje em dia, pra ele escalar uma equipe que vai pra dentro do campo, é complicado. Se você tem fisiologista, médico, até chegar em você, cara, é complicado. Hoje em dia é complicado você escalar, mano. Às vezes você... Tem empresário no meio? Não é. Você trabalha a semana. E hoje eles tiram secar toda hora. Sim. Tal da curva de secar. Eu peguei É duro, no final da minha carreira, você pegou, eu não tive esse processo, né? Eu não tive a O oportunidade. Michel nunca tava com secar alto, ele não fazia esforço. Se liga, garoto. Você é louco. O Michel corria muito, cara. Não, Michel era só no extremo, velho. Fisicamente... Não, o Michel era no extremo. Meu forte era... Fisicamente eu era muito forte. Muito. Era muito forte. Então esse aqui já tá falando besteira. Eu acompanhei. Secar tava sempre em cima. Não, pô, era meu estilo de jogo, era forte. Raider, ficou chinelinho. Chinelo. Se eu não treinasse, se fisicamente eu não estivesse bem, eu perdia muito. Então não tem nem como. Mas é difícil hoje em dia. Não tem porra de bola. Michel, é difícil você monta um time pra jogar no domingo, cara, aí chega o médico pra você, e aí fala assim, ó, esse jogador, se ele for pra dentro de campo, 70% ele tá arriscado a ter uma contusão. Aí você não vai correr. O que avalia, pra quem não sabe, é o que avalia no tal da curva de secar, né? Faz exame lá pra ver se tem esse estresse de ter lesão. Ontem me perguntaram assim, pô, Michel, por que que... O Michel viveu isso. Por que que hoje em dia a gente não vê tanto gols de falta, né? Eu expliquei, cara, você acredita que hoje não se consegue mais treinar? Não deixam, e é Michel. muito em cima disso que o Márcio falou. Mano. Porque pô, você vai treinar, aí você olha, vai ao auxiliar lá no fisiologista, fala assim, pô, como é que tá o Michel aí? Aí ele vai falar, porra, Michel já chegou no limite dele de treinamento. Aí ele vai falar assim, não, então saca ele lá das faltas. Não deixa ele bater. Não deixa ele bater. Aí não treina.
Antigamente, cara, vamos lá, porque nego vai falar, porra, mas o futebol, beleza, respeito, hoje a dinâmica do futebol é outra. Mas antigamente, cara, não tinha a gente não era tão monitorado dessa forma e a gente, acabava o treino independente, você ia lá, pegava 10, 20 bolinhas e ia treinar, entendeu? Então, e o treinamento, querendo ou não, ele ajuda, ele serve pra isso. O que você faz no treinamento, você faz no jogo, é pra aperfeiçoar. Se você não treinar, cara, não vai rolar, não vai acontecer. Como é que você vai fazer gol de falta se você não treina? Exatamente. É o trabalho todo que teve na semana. Então, daqui a pouco a gente vai falar mais, inclusive, sobre isso. Assim, mas eu acho que o Márcio falou, é real mesmo, cara. Pro treinador deve ser muito difícil, porque antes de ele poder tomar uma decisão para poder escalar o time, é o médico que tem que dar o parecer dele, um monte de gente falando coisa no ouvido do técnico, né? Mas, gente, antes da gente continuar sobre esse assunto, e só até para confirmar para vocês aqui, ao que tudo indica, as escalações de Corinthians e Vasco vão ser muito parecidas com o que foi o jogo anterior, tá? Corinthians muito parecido, talvez a dúvida ali é a questão do Garro, né? Mas você que tem experiência, como jogador primeiro, já até ganhou a Supercopa do Brasil, e depois como treinador, né? Durante muitos anos. O que você acha que o Dorival hoje fundamentalmente tem que fazer na hora de montar o seu time para tentar anular o esquema do Vasco? O time do Vasco, eu concordo. O time do Vasco é um time leve na frente, muito rápido, precisa se tomar um certo cuidado. O Corinthians é um time que tem há 6, 7, 8 jogos, vem uma zaga muito firme, não tem tomado tanto gol, mas eu concordo com o Michel, não pode bobear com esses meninos da frente, porque eles são muito rápidos e chegam fácil, né? Eles vão pro mano a mano muito rápido, os jogadores. Porém, eu acho que esse jogo hoje, eu acho que vai ter uma pitada diferente, né? Vai ser um jogo bonito, bem jogado e se decide por uma bola só. Vamos ver o que vai acontecer, hein? Olha só, estava conversando com o meu diretor aqui, com o Jonathan Cruz. Jonathan, coloca a imagem pra gente aí do que aconteceu na saída do CT do Corinthians. Veja só, isso aí é ontem, tá, gente? No sábado, antes do busão partir pro aeroporto aqui em São Paulo. Centenas, milhares aí de torcedores do Corinthians na frente ali do Joaquim Grava, na zona leste de São Paulo. Mas, show, uma festa desse tipo aí, ó, de perto, com a torcida, cumprimentando o torcedor cara a cara, recebendo a cobrança, o Depay ali, ó, falando em português com a torcida. Isso aí faz diferença na hora? Faz, né, cara? Você vê o torcedor te apoiando, né, cara? Vai te apoiar. O Corinthians é assim. Ele vai te apoiar até onde... Agora, entra dentro do campo, né, mano? Sim. E mostra. É verdade. E deixa um pouquinho de suor, né? Deixa um pouquinho lá de suor, deixa um pouquinho, porque senão... Vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Você acha que faltou suor no primeiro jogo? Acho que faltou um pouquinho mais de vontade, acho que faltou um pouquinho mais de determinação da equipe e um pouquinho mais de coragem. Mano, o Corinthians foi covarde no primeiro jogo, tava em casa. Eu concordo com o Márcio. Eu já vi partidas do Corinthians, inclusive, por exemplo, é o mesmo time que enfrentou o Cruzeiro no Mineirão com personalidade. E esse mesmo time do Corinthians jogou em casa contra o Vasco, submisso, apático, entregue. Então eu acho que falta sim esse quê a mais para o jogador entender. Cara, a gente tava jogando para 45 mil corintianos ali dentro da Neoquímica Arena. O Corinthians ele tinha obrigação de apresentar, mesmo que não vencesse o jogo, mas uma entrega, uma disposição maior do que mostrou. E faltou também culhão para esses jogadores, ô Jairo, para realmente chamar essa personalidade, chamar essa responsabilidade, bater no peito. Tem que demonstrar personalidade, essa é a hora. O primeiro jogo, cara, até você perguntou pro Márcio aí que o Dorival tinha que fazer agora para esse segundo, é ganhar o meio-campo, cara. Porque o meio-campo do Corinthians foi praticamente um cemitério de jogadas. Enquanto se você olhar, por exemplo, eu falei agora há pouco do Coutinho que estava municiando os três lá da frente, mas olha a bola que tá jogando o Cauã Barros. Olha a bola que tá jogando o Thiago Mendes. Então é um meio-campo extremamente produtivo, Michel. E o Vasco ele mandou no jogo justamente por ter ganhado esse meio-campo.
Os zagueiros, eles não precisavam ficar se arriscando, eles tocavam a bola nos volantes, que depois tocavam no meio, nos atacantes, e o jogo progredia. O Corinthians, ele não teve praticamente ali a presença do Ranieri. O Ranieri praticamente jogando como se fosse um terceiro zagueiro na saída de bola do Corinthians. O Martínez com a bola no pé é pior que a minha avó. O Bidon, cara, pô, não tem a personalidade de falar, joga em mim que eu vou tocar a bola no Garro. E o Garro, se a bola não chegar realmente boa pra ele ali municiar os caras lá no ataque, ele tem que voltar demais pra jogar. Então, nesse ponto, Márcio, de verdade, eu acho que falta sim os jogadores mesmo não só esperarem a decisão do treinador, mas os caras se juntarem ali no escanteio, falar, rapaziada, vamos trocar uma ideia aqui, vamos melhorar o time. Vamos lá. E outra coisa, erraram muito passe. Sim. Eles estão acostumados a jogar na arena, cara. O Vasco errou muito menos passe do que o Corinthians, cara. O Corinthians pegava a bola, era 2, 3... errava. 2, 3, errava. E a gente viu a atenção. E dando a oportunidade pro Vasco, e a forma né, que o Vasco joga, normalmente, a tendência é o Vasco errar mais, né? É lógico, que é o que a gente viu ao longo do ano, né? Mas isso é verdade, mano. Por exemplo, a gente não vai ver um meio-campo do Vasco, por exemplo, que com a posse de bola não vai jogar. É o estilo de jogo do Diniz, né? Sim, Você vê o que o Thiago Mendes jogou nesse jogo aí, contra o Corinthians no primeiro jogo, surreal. Ele tava solto ali, né? Fazia o que Então, queria. E outra, você não vai ver o meio-campo do Vasco jogadores que vão pegar e ficar jogando pro lado, não. É quebrar a linha, é verticalizar. E é o que fez o Vasco nesse jogo. Então, assim, eu concordo com o Mano. Falta esse jogador pro Corinthians. Essa referência. Né? Esse jogador que vai municiar o Garro, que vai municiar o Memphis, o próprio Yuri Alberto, jogadores de frente. Então, isso realmente, o Martínez não é um jogador com essa característica. Não. Acho que o Bidon, ele tem qualidade para isso, mas a gente viu pouco dele nesse último jogo, fazendo pegando a bola, verticalizando e tudo mais. Faltou, para mim, realmente, nesse primeiro jogo, faltou isso pro Corinthians. Pessoal, vamos fazer... Mano, será que o Carrilho não fazia esse segundo volante, não? Esse jogador com mais técnica para poder municiar o meio de campo ali, não? Concordo contigo. Eu acho que é o jogador mais qualificado para isso, Michel. O problema do Carrídio é que na posição que ele joga ali, cara, de segundo volante, ele é meio preguiçoso, né? O Carrídio parece aqueles gatos de dono de armazém. Michel. Exato. Ele joga. O problema é ele... É a marcação. É a marcação. Ele vai sobrecarregar o Ranieri, né? Então esse é o problema, porque o negócio é o seguinte, Michel, imagina. Passar ele passa bem, né? Você tem um meio de campo lá do Vasco, com todo mundo sabendo jogar. Pô, o Carrídio, velho, aquele cara que ele perde a bola e finge que não é com ele. Ele dá meia volta ali, opa, eu sou o dono da bola, paguei a quadra. Eu perguntei... gato de dono de armazém? Você nunca viu? Gato de dono de armazém? Aquele lá, o cara corta o salame e sobrou lá, joga uma fatia pro gato. Eu tenho preguiça de comer. O Carrídio é esse cara. Não, eu falei, até porque nós tava falando que tava faltando um pouco de... Mas quem tem que fazer essa... É o argentino, cara, ele que tem que fazer essa função. Tudo bem que ele ficou machucado, não tá voltando, tá devagar, isso e aquilo, ou se não faz o seguinte, troca. Se vê que ele tá mal, empurra ele um pouco mais pra frente, traz o Memphis de lá pra cá e põe ele no meio pra circular, porque ele tem uma boa qualidade também nos passes. Então, o Dorival acho que tem vários como mexer, né? Eu acredito que O menino também não teve uma partida excelente, né? O Bidon, você fala? O Bidon não teve, porque ele é um menino que ele vem de trás e vem tocando, passa bem a bola. Ele tem muita qualidade. Ele tem qualidade, o menino. Mas esse último jogo... Tava apagado, né? Tava. É que a tendência pra hoje... O jogo tava tenso também, né? Oi? O jogo tenso também. Mas fala primeiro que eu já quero perguntar um negócio. Fala lá. Porque a tendência hoje, Jairo, até pela prévia aí da escalação, o último treinamento do Corinthians aí, o Garro foi pro banco. Sim. Então a tendência hoje, se acontecer de fato isso, é voltar ali com o Ranieri, com o Martínez pela direita, volante, né, mano? com o Maicon ali pela esquerda e o Bidon um pouco mais adiantado, fazendo a função ali do Garro, municiando ali o Memphis e o Yuri. Essa escalação o Corinthians adotou aí para jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, inclusive com o Maicon, com o Bidon, enfim. Eu particularmente não sacrificaria o Garro não, viu, Márcio? Mesmo ele mal, mas é aquele cara com toque refinado, cara. Eu acho que na bola parada é um cara muito forte. Ele é um jogador que a bola no pé dele, cara, ele sabe o que fazer, cara. Ele não é... E outra coisa, né? Você vai precisar num jogo desse que decida, né? Que põe os caras na cara do gol, né? E é ele que pode fazer isso. Ele que pode. Exatamente. Tava tenso o jogo. Eu tô perguntando isso porque durante a transmissão a gente viu aquela cena do Mateuzinho com o Yuri Alberto, né? Os dois cobrando, falou-se muito disso ao longo da semana, né? Eu entendo que cobrança dentro de campo é normal, mas naquele contexto
Era de um Corinthians nervoso, apático, perdido em campo, dentro de casa, com a torcida tentando apoiar e não vendo o resultado. Ó, o Michel falou uma coisa que é verdade. O Corinthians escapou de perder o jogo. Com muito pouco O de Michel torcida. falou. No primeiro tempo, o Vasco amassou o Corinthians. Sim. Não fez o gol porque não quis. Você entendeu? Se tivesse também um pouquinho mais de coragem, tinha feito, né, Michel? Agora, no segundo tempo, até igualou. Aí ficou ruim, o jogo ruim, os dois lados. Você entendeu? O Corinthians tentando jogar e jogando para trás, como sempre, né? Vira lá, vem aqui, vira ali, e nada na frente. E aí ficou aquele jogo até o final, até os 90 minutos. Eu espero que hoje seja um grande jogo. Então, é porque o time do Corinthians oscila demais, Jairo, sabe? Você vê o primeiro tempo do Corinthians contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Fantástico, né? Fantástico. Aí no jogo de volta, Em casa. um primeiro tempo que foi ridículo. Nossa. Eu até brinco, eu tava falando com um amigo meu no telefone, e tinha lá 35 do primeiro tempo, e eu falei, cara, pro Corinthians tinha que acabar agora esse primeiro tempo, porque, cara, eu desligar o telefone, bom, o Corinthians vai e toma o gol. Então, assim, tipo, essa oscilação atrapalha. O Corinthians precisa ser mais constante, porque, brincadeiras à parte, o Corinthians tem um elenco bom, tem um time tecnicamente qualificado, entendeu? Pra mim, até muito melhor tecnicamente que o Vasco. Em teoria, melhor que o Vasco. Melhor que o Vasco. Então, assim, essa oscilação que atrapalha muito o time do Corinthians, sabe? Tanto que a gente, pelo fato de não ter jogado bem, normalmente, ainda mais nos jogos, nesses finais de 2 jogos, normalmente você vai para um time num jogo e normalmente você mantém esse time lá. A gente já tá vendo, o próprio Mano falou que a tendência é o Dorival mudar o time, porque não deve ter gostado do que viu no primeiro jogo. Então é isso, Fel. Mano, eu tô muito nervoso. O último vídeo aqui antes da final, né, contra o Vasco. Espero voltar aqui campeão. E se algo der errado, mano, eu só vou postar a coletiva do Dorival e algumas coisas dependendo aí, mas cara, a gente tem que ser campeão, mano. Tô muito nervoso. E pra quem tá perguntando aí, o Ben já não tá. O Ben já tá no Rio de Janeiro, ele vai assistir o jogo lá do Maracanã. Então mano, o Dorival vai ter uma dor de cabeça pra escalar esse time, hein? Coloca o time que enfrentou o Cruzeiro no primeiro jogo no Maracanã. Maracanã no Mineirão. Coloca o time que enfrentou o Cruzeiro no segundo tempo na Neoquímica Arena. Cara, é complicado. Eu não faria essa escalação que o Mano falou aí. Ranielli e Martínez. Martínez não dá, cara. Sem condições de colocar o Martínez ali. O Martínez não acerta um passe. Um passe, ele é muito ruim, cara. Ele pode ser raçudo, tal. A gente gosta dessa raça dele e tal, briga. Mas esse jogo aqui, a gente vai precisar de passe, mano, de passe. Foi ridículo no jogo da Neoquímica Arena. E o Michel falando, tem que agradecer por não ter perdido em casa. Eu te pergunto, quantas defesas o Hugo Souza fez no jogo? Nenhuma. Um gol dos caras tava impedido, uma outra bola bateu na trave. Cara, isso só. A gente também teve um gol impedido, teve uma chance do Roberto, que eu ainda acho que não tava impedido, aquele lance lá. Teve o lance do Bidon aí. Cara, não tem essa. Foi empate já era. Agora é torcer, mano. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Se Deus quiser, vamos voltar aqui às 8 horas da noite, 8h30, campeão comemorando esse título aí. Então até o próximo show. Valeu, nós.